Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Luís, rei de França. Para nós é importante refletirmos a respeito deste santo monarca, num tempo em que, miseravelmente, parece que as pessoas que estão no poder se afastam cada vez mais do Evangelho, cada vez mais da verdade de Cristo. Quem foi o grande São Luís? Nós estamos falando aqui do rei da França, Luís IX. Né? Ele viveu na Idade Média e no século XIII, ou seja, 1200 e alguma coisa, né? Ele ascendeu ao trono francês com 12 anos de idade. Né? São Luís tinha sido criado desde pequenino pela sua mãe, a rainha Branca de Castela, como um homem muito piedoso, né? Voltado para Deus. Ele rezava desde pequenino, grandes devoções, grande devoção à Santíssima Eucaristia. Foi realmente educado dentro da melhor educação católica. Acontece que o seu pai, né, voltando de uma batalha contra os cátaros no sul da França, né? O pai dele chamava-se Luís também, Luís VIII. Terminou morrendo com 40 anos de idade, bastante novo. Então, pois bem, o pai, antes de morrer, então deu orientação à rainha, né? A rainha Dona Branca, que cuidasse do filho, iria reger, né, o reino, mas que o filho deveria ser levado imediatamente a Reims, onde os reis da França eram ungidos como rei, para que ele então assumisse como rei da França. E assim ele foi rei com 12 anos de idade. Quem governava era a mãe, né, uma mulher de grande virtude, mas ali ele já foi encaminhado para o casamento, para cumprir a sua missão de rei, etc, etc. Quando chegou aos 20 anos, ele então finalmente assumiu o governo do rei da França. Casado, ele teve 11 filhos, né? E é interessante nós notarmos como este homem era um homem que verdadeiramente, primeiro, uma alma enormemente católica. Quando ele ia se confessar, ele não deixava que o padre o chamasse de majestade, porque ali ele dizia: aqui eu sou filho e o padre é um pai. Ele se ajoelhava na frente do padre e ele mesmo levava um flagelo para que depois da confissão o padre o açoitasse. Vejam a fé deste homem, que sabia que ele, como monarca, ele como rei, tinha uma responsabilidade muito grande pela salvação das almas dos seus súditos. Ou seja, ele não era somente pai dos seus 12 filhos, encarregado de levar seus 12 filhos ao céu, mas ele também precisava administrar a justiça para que no reino houvesse paz, harmonia, tranquilidade para as almas poderem ser salvas. Não dar espaço, né, aquilo que destruía o tecido da sociedade. Na época, né, na França, havia uma heresia tremenda que destruía o tecido da sociedade, que eram os cátaros. Os cátaros eram uma heresia religiosa, mas que tinha consequências sociais tremendas. Por quê? Porque os cátaros, eles condenavam os juramentos. Ora, toda a sociedade feudal, ela estava pendurada em juramentos de aliança. Por quê? O que é um juramento? Um juramento é uma aliança que nós fazemos uns com os outros. Eles faziam alianças entre si para o bem comum. Agora, de repente, né, o juramento não vale mais. Então, quer dizer, não tem mais fidelidade. Você não tem mais fidelidade a nada e nem a ninguém. Se isso não se parece com a nossa sociedade atual, o que é que nós vivemos hoje na nossa sociedade?
O que é que deveriam ser os políticos inspirados por São Luís? Deveriam ser homens, mulheres de Deus, que estão preocupados em manter a paz e a ordem na sociedade, a justiça, né? E para que todos tivéssemos uma aliança uns com os outros para o bem comum. E o bem comum, o bem maior, é a salvação de nossas almas. Mas o que é que nós vemos nos nossos políticos? Um pouco caso pela salvação das almas. Eu não entendo como é que alguns políticos podem dormir em paz, colocar sua cabeça nos travesseiros em paz, sabendo que pelas suas políticas, por exemplo, tantas crianças estão sendo pervertidas nas escolas e terão as suas almas, né, definitivamente perdidas, porque jamais encontrarão a verdade de Deus e jamais encontrarão a salvação por causa das perversões que as escolas estão ensinando. Ou seja, o que nós temos hoje na sociedade é exatamente o contrário de São Luís. São Luís, que sabia que tinha a missão de, como político, dar condições de o povo encontrar, pelo caminho da igreja, dos sacramentos, da pregação, o caminho do céu, a salvação eterna. Aqui nós temos o contrário. Nós temos políticos que estão querendo não o bem comum, querem o seu bem próprio, por cima do bem da salvação da alma de milhões e milhões de crianças, onde as famílias vão sendo desfeitas, onde a sociedade vai se desencontrando. São Luís, pelo contrário, grande, soberano, soube ser pai, né? Os conselhos que São Luís deu antes de morrer ao seu filho, que seria o futuro rei, são conselhos extraordinários que, assim, dá para qualquer um pegar aquilo e meditar, né? Procure na internet, né, conselhos de São Luís ao seu filho. Você vai encontrar, né, o texto deste rei extraordinário que sabia qual era o grande mal que afligia a humanidade. Uma vez, ele falando com um dos seus amigos fiéis e conselheiros, ele perguntou, né, Joinville, o que preferes? Contrair a lepra ou cometer um pecado mortal? E o amigo dele respondeu, eu prefiro 30 pecados mortais do que ficar leproso. O rei, escandalizado, olhou para ele e disse, tu és um insensato, porque não há lepra que seja tão terrível como um único pecado mortal. Eis aí um homem que verdadeiramente é rei e é santo, né? São Luís é para nós, né, verdadeiramente um modelo de político, modelo de pai, modelo de esposo, modelo de homem que soube se santificar no mundo. A corte não o seduziu, o poder não o seduziu, a riqueza não o seduziu. Ele era seduzido por Cristo, seduzido pelo Evangelho, a ponto de dar a sua vida pelo bem comum. Quando ele, participando da cruzada, né, ele foi em 2 cruzadas, ele finalmente morreu na África. Ele, vendo que estava morrendo, ele pediu a Sagrada Comunhão, pediu para ser colocado no chão em cima de cinzas e com o braço em forma de cruz. Ele, que quase já não conseguia mais falar, ele sussurrou, Senhor, entrarei em vossa casa e vos adorarei
em vosso santo tabernáculo. E São Luís então morreu, às 15h, do dia 25 de agosto de 1270, na mesma hora em que Jesus morreu na cruz. Que São Luís interceda por nós, interceda pelo nosso país, pelos nossos políticos, para que temam a Deus, queiram se confessar como Ele, peçam perdão dos seus pecados e levem o nosso país à paz e à ordem propícia e necessária para a evangelização e para a salvação das almas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.